Oiê! Gente boa desse canal, todo mundo bem por aí? Sandesh Ferrari, seja bem-vindo. Purina Lovato, seja bem-vinda. Estamos aqui no Astrologando daqueles que a gente não pode falhar, daqueles que a gente tem que conversar. Tem que conversar bem direitinho. Inclusive, a gente tem que mostrar tudo com muito brilho e muita energia. Afinal de contas, estamos numa temporada de Leão, na verdade, assim, as vésperas, né? A gente está batendo narizinho. Inclusive, eu queria falar um pouquinho disso, Sam. Nossa, eu tive uma temporada, na verdade, hoje é a esposa do meu primo, olha que triste, ainda por cima. É, e ela sempre se achou leonina, né? E ela nunca, né, pelo menos assim, tentei tudo que eu pude para ver se leão ficava para ela, mas ela não conseguiu ficar de leão, ela ficou de câncer, ela teve uma crise nervosa. Então, assim, esse é um lugar interessante da gente frisar um pouquinho que essas viradas, né, as datas, por exemplo, de 22 a 22, essas datas fixas, elas são um pouco complexas, porque dependendo do ano, isso não se dá, né? E a turminha da beiradinha, essa turminha da beirada da virada, consulta um astrólogo, gente boa, consulta um site confiável, um astrólogo, para você ter certeza se o seu Sol realmente está em Leão, ou se ele ficou em Câncer, né? Ou se ele está migrando para outro lugar, quando lá no final, indo para a Virgem. Dá uma olhadinha, fala um pouquinho disso, Sam. Porque a astrologia ela começa, né, lá entre os caldeus. A gente está falando de um negócio com 5, 6 mil anos de idade, né? E não era o nosso calendário que era utilizado naquela época. Né? E aí a gente teve muitos calendários, né, Juliano e tudo assim. E aí a gente chega aqui no calendário gregoriano, foi criado pelo Papa Gregório XIII. Além disso, a gente também tem essas questões de fusos horários, né? Quando é meia-noite aqui, é meio-dia lá. Então, se é meia-noite que muda de um signo para o outro, é meia-noite de onde? Né? Meia-noite de quem? Né? Meia-noite do Japão, meia-noite do Brasil, meia-noite da Inglaterra. Então, realmente, né, bem-vindo a todos que estão assistindo o nosso, né, Astrologando Leonino, né, realmente, em algum momento, entre o dia 19 e o dia 23 de todos os meses do nosso atual calendário, em algum momento, a passagem de um signo para outro acontece entre 19 a 23. Alguns signos, mais no começo do ano, são mais perto do dia 20, do dia 19, mais para o final do ano, mais perto do dia 21, 22, né? Mas em algum momento, entre 19 e 23, né, de cada ano. Quando, por exemplo, tem um ano bissexto no nosso calendário, na véspera de um ano bissexto, faz 4 anos que a Terra vai acumulando atrasos. E mais tarde acontecem essas transições de um signo para o outro. Dependendo do país que você esteja no do planeta, né? Isso vai acontecer antes ou depois, inclusive, do fuso horário. E isso faz com que aconteça até um dia antes ou um dia depois, dependendo do país que você esteja e de que dia lá, quando aqui e é tal horário, lá é que dia e que horário, né? Mas realmente, esse ano, depois que, por exemplo, tem um ano bissexto, a Terra tem um dia mais para caminhar no espaço, depois do 29 de fevereiro, né? E aí, então, dá uma boa adiantada. Quem nasce, por exemplo, em janeiro, só sente a bissextada no ano seguinte do bissexto, né? Porque mesmo que seja no ano bissexto, ainda não teve o 29 de fevereiro a mais. Tudo isso precisa ser levado em consideração para a gente poder definir. Então, aquela coisa de, na meia-noite do dia tal, do país que eu vivo, é o começo de um signo? Não, não é tão rei na barriga assim, apesar do astrologando de hoje sem leão. Né? Então, não é porque você nasceu nesse horário, desse dia, que você é o signo que a revistinha disse que você é. Né? Então, é mais ou menos ali que é a mudança. Se você nasceu entre 19 e 23 de cada mês, sugiro que procure, como a Fê falou, né, um astrólogo bem legal ou um site bem legal para ter certeza que quando você nasceu, né, que eu, por exemplo, nasci numa data dessa, eu nasci dia 20 de janeiro, né, uns anos, né, no horário que eu nasci, já era aquário. No ano que eu nasci, no horário que eu nasci, ainda era Capricórnio. Então, isso vai variando de ano para ano. Né? Quando eu faço aniversário, por exemplo, lá no Oriente Médio, né, meu aniversário acaba acontecendo 6 horas antes. Né? Então, às vezes, né, você vai lá para o Japão, vai ser 12 horas antes, e assim por diante. Você levar tudo isso em consideração. Eu acho importante a gente frisar isso um pouco, porque quando a gente se vale apenas ou da revista, ou daquilo que vem pronto,
né? É uma qualidade pronta, nos facilita, nos ajuda. Na verdade, eu nem brigo com isso, porque é o que manteve a astrologia na pauta, no ar, né? Continua sendo uma vedete, continua sendo um jeito de divulgá-la. Contudo, quando a gente quer olhar para ela de um jeito um pouco mais sério, com mais profundidade, a bem da verdade, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que nem sempre dá certo. Inclusive, porque eu estava olhando os outros que a gente fez, e a gente fez um que deu dia 23, né? E não dia 22, dentro disso que a gente já está caminhando. Agora nem lembro mais se foi 2023, 2022, aí eu vou fazer todas as minhas bagunças naturais. Mas, de toda forma, a gente está entrando nesse signo quente, que simboliza magnetismo, certeza, autoconfiança, alegria de viver. Leoninos e leoninas costumam ser pessoas cheias de luz própria, que atraem para si todas as atenções, mesmo que não faça esforço para isso. Têm uma imagem que se impõe e não admitem ser desafiados. São doadores de vida e, ao mesmo tempo, centralizadores e mantenedores da ordem do sistema. Signo de agosto. Isso a gente não vai também poder dizer que é só de agosto, né? Porque ele pega o finalzinho de julho. E a data de Leão é de aproximadamente 22 de julho a 22 de agosto, dependendo do ano, dependendo do país, né? Vamos lembrar que tudo isso conta. E que o rei da selva, apesar da gente poder. Ele é o grande predador do reino animal, sem sombra de dúvida. Mas mais do que isso, o único predador dele somos nós. Né? E apesar deles simbolizarem bravura e todo esse destemor, serem mantidos, né, por grandes realezas e muitas vezes no gradil, hoje são animais com problemas e dificuldades de existência, mas são lindos, maravilhosos. A gente continua em câncer, viu, gente boa? A gente não saiu de câncer, caso alguém não saiba, a gente ainda está nos últimos estertores de câncer, viu, gente? Assim, aqueles últimos minutinhos. Então, assim, não fiquem muito achando que já estamos em Leão, não, tão quase. É o famoso quase, falta um tequito. E aí, Para no quem não céu de entende muito de hoje, astrologia, se olhar que esse mapa, pode olhar que aquele círculo com um ponto no meio lá, que é o Sol, está escrito 29 do lado dele. Cada signo tem 30 graus. 29 é quase o outro. Quase o outro quer dizer ainda não é. gosto dessa história do ainda não é. E ainda não é, quer dizer que não é, tá, gente? Não é um pouquinho já o outro, ou mais ou menos. Não, ainda está dentro do signo. Porque isso é Mas bem aí a comum gente também, né? entra. Mas, pois é, essa é uma discussão interessante, não é, não? Porque tem uma turma toda que vai dizer que praticamente já é, porque são os últimos 5 graus, tem a ver com o orbe, e a pessoa já é mescladinha. Uns acham que já é do outro signo. É. Temos essa discussão na pauta. Sim. Então. Sim. Na astrologia clássica, né, final de uma casa é considerado de próxima casa. Final de um signo ainda é considerado daquele signo, não do próximo signo, né? E a gente tem uma situação bem interessante disso, que é falando de um outro planeta, que é a Vênus, né? A Vênus, o ponto mais forte dela em todo o mapa astrológico, ela é regente de Libra e ela é regente de Touro. Mas o ponto mais forte dela de todo o mapa astrológico é o grau 29 de Peixes. Esse é o grau que chama exaltação ápice de Vênus, né? E o primeiro grau de Áries, né, é exílio de Vênus. Então, essa sensação de que o último grau de um signo é quase o outro, ela não está quase exilada, ela está no ápice da exaltação, ela está no ápice da força e não destruída ou quebrada. E é uma diferença, às vezes, de 1 grau. Né, em signo. Então, essas questões de orbe valem muito, né, para quando a gente está falando de casas. Né? E o final de uma casa realmente já é início da próxima, mas final de signo, classicamente falando, né, não é considerado. E aí hoje estamos aqui conversando com um triângulo bem bonito, um diamante bem legal, né? Você bem que cantou a bola no nosso último encontro que a gente montaria o diamante, ele está montado no céu bem bonitinho. E a gente tem essa presença do grande finale de Câncer, e já temos aquelas mudanças todas, né? Agora acho que tudo que tinha que mudar mudou já, todo mundo já mudou de lugar, foi?
Sim, sim, as grandes mudanças que iam acontecer no céu, né, já foram feitas, né, os 3 geracionais e Saturno e o Júpiter, né, também já mudaram todos de signos, os 2 sociais, né? Então tudo que é mais lento e que raramente muda e que ia mudar todo mundo esse ano já mudou. Mas, temos sempre um mais, né? Assim, vários deles agora vão ficar retrógrado e vão desmudar ao longo do ano. Mas esse mês, agora, final de julho, início de agosto, essa temporada leonina, né? Isso ainda não vai acontecer. Então, esse é um momento para a gente comemorar que tudo mudou. Eba! Tudo mudou e tudo vamos para frente. Daqui a pouco a gente vai para trás de novo e para depois andar para frente de novo, porque a vida é assim, né? 3 para frente, 2 para trás, 3 para frente, 2 para trás, o saldo sempre é positivo. 3 para frente, 2 para trás, mas 3 para frente. O saldo sempre é positivo. Mas a gente ainda vai ter os 2 para trás antes dos 3 para frente de novo, né? Então, mas nesse momento a gente pode comemorar, sim, tudo mudou. Comemorar sim, mas a gente já está de Mercúrio retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado, a gente já está com toda uma galera dando passitos para trás, não é tipo assim, ai, desculpa, deixa eu voltar, esqueci meu lenço, não é? Aí volta todo mundo lá para turma TV, Eu menos o acho que alguém chega para aqueles planetas e pergunta: tem certeza que tu trancou a porta? Então, não tenho não, tenho não. Para alguns eu não tenho não. Ah, queria aproveitar também e contar para todo mundo que hoje o Rei Leão, o desenho, o primeiro, faz 30 anos. Olha isso, né? Bem hoje foi o lançamento, há 30 anos atrás, do Rei Leão, a animação. Hoje já tem até animação tipo, né, IA tipo filme. Mas é bonitinho, eu gosto, ainda sou fã do Rei Leão. Mas vamos de oracular? Vamos, por? Vamos oracular um Vamos sim. do começo Bom, da história? Sim. como o leão é atitude, né? Então, vou pedir para você escolher o seu número e pensar em que atitude é uma atitude bacana para você entrar com o pé direito no período leonino, tá? Então, vamos lá. Se você escolheu o número 1, a atitude para você é transparente. Então, olhe com determinação para os pontos da sua personalidade que gostaria de mudar, aceite-os e entregue-os à luz da alma, para que ela os purifique. Tire da sua vida tudo aquilo que considera supérfluo. Lembre-se sempre da sua criança eterna e limpe os vidros da sua casa. Achei o máximo. Se você escolher o número 2, tome uma atitude modesta. Tudo bem, não é leonina, a gente sabe, mas enfim. Realize suas tarefas sem precisar chamar a atenção sobre si mesmo. Reconheça que fazer as coisas com zelo e carinho já a enchem de satisfação, já o enchem de satisfação. Faça algo que considere importante, mas sem grande alarde. Seja uma pessoa naturalmente charmosa, tenha fé na sua singularidade. Olha, essa dica é importante, hein? E modéstia e persistência andam juntas. A delicada modéstia da água é capaz de perfurar pedras no tempo certo. Então, olha a dica aí, né? Para poder colocar ali, gostei, vamos lá. E você que escolheu nossa, número 3, tome uma atitude sensual. Então, não tenha medo de sentir prazer. Prazer é ainda maior quando o sentimos com a alma. Medite sobre o seguinte: as experiências com os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, são diretas, intransferíveis e essencialmente unificadoras. Procure estar sempre atento ao que pode descobrir com os sentidos. Deleite-se nos sentidos maravilhosos que o Criador lhe concedeu. O maior pecado é embotar esses dons divinos. Muito bem. Bom, Santos. bem bons. Bem bons. Então, de 22 de julho a 22 de agosto, o planeta regente é o Sol, o elemento é o fogo, modalidade fixa, e o símbolo é o próprio leão.
Então, o ingresso do Sol em Leão no dia 22/7, amanhã, às 10h29 e 11, né, a gente tem essa belezura nascendo, né, com todo o seu humor, a sua forma divertida de ser. Leoninos são seres bem, bem calorosos, na minha opinião. Gosto deles, me dou muito bem com eles, não posso reclamar. O que você tem para dizer sobre esse ingresso do Sol com ascendente em Libra, né? Então, lá vamos nós tentando diplomacia e diplomáticos, ajudando aí esse Mercúrio em Leão a termos uma fala um pouco mais brilhosa, vaidosa, intimista. Já basta o que o presidente lá daquela nação anda fazendo, né? Anda surtando um pouquinho leoninamente, já que o Marte dele é em Leão, ascendente, tal coisa. Estou até achando interessante, né, a nossa decoração ruiva, né? Oficialmente, o meio do céu desse mapa, né, tem um Júpiter exaltado, né, em Câncer, com a Lua entrando em Câncer. Com a entrada do Sol em Leão, a gente tem a Lua entrando em Câncer com o Júpiter ali. Então, a gente diz que... Tem um ditado antigo que diz que quanto maior é a altura, maior é o tombo. E esse Júpiter com Lua em Câncer fala de... É um lugar exaltado, muito exaltado para Júpiter, que ele é o rei em várias culturas diferentes. Ele é o leão, ele é o brilho, é a luminosidade, é como Zeus, né, na cultura grega. Né? Agora que eu estou em casa, eu posso fazer o que eu quiser. E isso é perigoso, né? Porque não é porque eu estou na minha casa que me dá direito de ser mal educado, que me dá direito de ser grosseiro, que me dá direito de ser abusado, né? Eu acho triste quando a pessoa tem preguiça de ser educado. Né? Tem gente que diz, por tudo que eu paguei, eu tinha que ter o direito de não tirar o prato, né, e levar no lugar certo, né? Porque eu estou pagando bem caro. Então você quer pagar para ter o direito de ser mal educado? Né? É interessante quando a pessoa diz que eu estou pagando, então isso me dá direitos, né? E esse Júpiter e a Lua em Câncer falam muito dessa sensação em exílio e exaltação. E aquele Saturno lá em Áries fala de humilhação. E o Saturno em Áries, que é um lugar em queda para o Saturno, que é uma humilhação, e nos ângulos da entrada do Sol em Leão, porque o que é mais angular é esse Lua e Júpiter no meio do céu e o Saturno com Netuno no descendente. E isso é o ponto principal desse mapa. O que é mais angular nesse mapa? A combinação desse mapa está dizendo o seguinte: porque você está exaltado, se esquecer a diplomacia e a educação do ascendente em Libra, você será humilhado. Você está cheio de poder e visibilidade, né? Está com muito reconhecimento, está todo mundo olhando para você, então faz bonito, faz ético. Porque se fizer feio, lembre-se, você está no palco e está todo mundo olhando para você, né? Vão rir da sua cara. Não é porque você está no palco e todo mundo olhando para você que te dá direito de fazer qualquer coisa. Lembre de cuidar e fazer a manutenção da sua reputação. Muito bem, né? Pois é, nesse julho a gente já até caminhou um tanto, né? Nós estamos no ano passado, só não falamos exatamente do dia 18 em diante, Mercúrio retrógrado em Leão, aí o Sol entrando em Leão amanhã, aí a gente tem sextil, Sol Urano, vamos andando, Lua nova em Leão, oposição Sol-Plutão, Vênus entra em Câncer, e nós temos alguns movimentos interessantes no final das contas, até lá. De qualquer forma, apesar de toda a criatividade, vigor, alegria, personalidade leonina pode ofuscar os outros justamente por não saber dividir as atenções. Seu signo oposto, Aquário, mostra justamente a importância de compartilhar o poder, desapegar da necessidade de controle e dividir as tarefas e alegrias, ficando assim mais leve e equilibrado. Leão é pura luz, mas deve dosar, para que o seu brilho não apague o das pessoas ou do que está ao seu redor. Né? Então, vamos trabalhar esse leonino criativo, vamos tentar trabalhar dentro da gente esse leonino que faz as coisas, aparece, mas que sabe dar lugar para o resto da turma participar também. Né? Muitas vezes a gente tem uma pretensão e pouca água benta, né? A bem da verdade. O que eu gostei muito desse mapa, eu fiquei viajando pra caramba, foi nessa pirâmide que se mostra aberta, junto por conta do diamante, né? Trazendo, na minha percepção puramente intuitiva, a gente tem uma temporada forte no céu.
né? Mesmo com tudo isso que você disse, a gente tem uma temporada forte nesse momento leonino, Sim, onde a gente vai ter que tentar observar onde mora a arrogância, né, e o egocentrismo. Eu acho para que os tem muita... leões em cada um de nós que conseguirem, né, assim, já que eu vou botar cada um para fazer o que cada um faz bem e vou contribuir para o todo, porque eu tenho talentos únicos e habilidades únicas, e todo mundo pode sair ganhando com isso, maravilha. É um sol entrando na casa 11 a serviço do coletivo, com o Mercúrio retrógrado fazendo uma ré para se encontrar com esse sol, para poder exatamente ter uma boa conversa, uma boa troca, né, dessa energia toda. Mas se por acaso eu achar que isso me dá direitos sobre os outros e não com os outros, né? Aí a gente cai lá na casa 5, que tem um Plutão oposição ao Sol, né? Uma oposição perfeita de Plutão no Sol, né? Lá na casa 5, diz, se eu sou bem especial, você vai conhecer um lugar muito profundo, né? Uma vez, lá no céu, né, chamaram todos os deuses, né, para poder se encontrarem. E aí todos os deuses foram menos uma, a deusa da morte. A deusa da morte não podia comparecer nessa festa do céu, né? E aí, então, mas ela mandou um representante, né? Ela não podia deixar o mundo dos mortos, então ela mandou um representante. Quando ela mandou um representante, o representante dela chegou na festa do céu, todos os deuses se levantaram e abaixaram a cabeça para esse representante, como eles fizeram uns com os outros quando cada um deles chegava. E se ele representava a deusa da morte, né, abaixaram a cabeça para ela também, né? Menos o deus da guerra. O deus da guerra disse: eu não baixo a cabeça para representante, né? Porque eu sou o cara e ele é só um representante, e eu baixo a cabeça para os outros deuses, mas para um representante eu não baixo, né? E aí disseram assim: tá bom, querido, já que você não baixa a cabeça para representante, então tu vai até a deusa da morte, lá embaixo, no mundo dos mortos, né? E vai abaixar a cabeça para ela lá, ao vivo, então. Já que tu não abaixa para representante, vai tu até lá, já que ela não pode vir, e vai baixar a cabeça para ela lá, diante dela. E ele foi enviado para o mundo dos mortos para poder fazer isso. Ela gostou tanto dele lá que ainda prendeu ele 7 dias lá embaixo. Então é essa história. A gente tem poder. Quando o nosso poder está a serviço de uma festa com os outros deuses que nem a gente comemora, celebra, festeja. Mas se por acaso a gente começar a abusar, porque a gente tem poder e tem, né? Aí a gente vai ter que baixar a cabeça lá para Plutão, lá para a deusa do mundo dos mortos, né? E ela ainda vai deixar a gente preso um tempinho, até a gente aprender um pouquinho sobre humildade.Ítio, muito bom. Então, em agosto, que é um mês que promete que ser intenso para aqueles que buscam mais harmonia e autoestima, porque Marte em Libra traz um pouco de energia para as parcerias, favorecendo o equilíbrio e a diplomacia nas relações, um pouquinho. Por outro lado, Vênus em Leão destaca a necessidade de se expressar de forma criativa e generosa. Além disso, temos o fim de Mercúrio retrógrado em Leão, trazendo alívio nas comunicações. Será? Contigo, Sam. Eba, olha só. Então a gente está entrando, né, amanhã com o Sol no signo de Leão, né? E aí vai convidar a revelar, a mostrar, a brilhar, botar o pisca-pisca, a cola glitter e a luz de Croica, como eu digo, né? Os Swarovski, tudo para fora, né? Tudo no sol, tudo para brilhar. E aí a gente pode mostrar nossos talentos, nossas belezas e nossas excentricidades, né? E declarar isso aos quatro ventos, né? E aí, então, isso vai fazer com que a gente consiga achar a galera que fala a nossa língua e a gente vai ser incluído. A gente inclui os outros, porque a gente está incluindo os outros, compartilhando nossos dons. E a gente é incluído, reconhecido e valorizado. E aí tudo funciona, ótimo, lindo e maravilhoso, porque esse é o nosso grupo de alma, né? Essa entrada, porque, e vamos lembrar que o Sol está entrando em Leão junto com a Lua entrando em Câncer. Então a gente acha a família da nossa alma, a gente acha a família que fala a nossa língua, a família que nos acolhe, e isso é de imenso valor para a nossa autoestima. Dia 24 de julho, então, é a lua nova. A lua nova é lua, Sol e lua já em Leão. Isso vai potencializando, né? Aumenta. É importante que a gente continue com aquela sensação de que eu estou brilhando, e aí também o brilho faz com que a gente precisa cuidar um pouco da reputação, e um banhozinho de sal grosso, né? Uma oração de proteção, né? Tirar um pouco os invejosos, ajuda também, né? Aproveitar essa lua nova para fazer umas limpezas de uns olhos gordos que mandam para a vida da gente, né? E aí, então, no dia 31 de julho, né, a Vênus, né, entra no signo de Câncer. O Júpiter vai estar lá e a Vênus entra no signo de Câncer. Essa combinação são os dois benéficos em Câncer, a Júpiter e a Vênus, no dia 31 de julho. E aí a gente aumenta ainda mais as oportunidades, né, para poder estar feliz, para poder estar sentindo valorizado, para poder valorizar, para poder aumentar afeto, cuidado e receber nutrição, né, por aquilo que a gente é e por aquilo que a gente faz.
No dia 9 de agosto, a gente entra para a lua cheia. A lua cheia vai trazer muitas ideias para a gente expressar e aprofundar os nossos recursos, nossas habilidades, a trazer os recursos para aumentar essa expressão das nossas habilidades. Nessa lua cheia, realmente, a lua vai estar em aquário, que é justamente os recursos e as parcerias de valor e a turma toda, o sol no signo de leão. Essa é uma lua cheia em leão, né, que vai ajudar a gente a trazer tudo que a gente precisa e ter as ideias aquarianas para expressar os nossos talentos leoninos. Né? Entre o dia 8 e o dia 17 de agosto, né, um pouquinho antes da lua cheia, né, e aí um pouquinho depois lá, né, do Marte entrar em Libra, do dia 8 ao dia 17 de agosto, vai ter um desenho no céu, que é uma estrela de 5 pontas, né, dentro de um envelope aberto. E isso é o período mais fantástico, incrível, maravilhoso, né, abençoado, assim, mágico dentro do mês. É um período legal, né, de quase 2 semanas, né, quase 10 dias, né, do dia 8 de agosto a 17 de agosto, em que a gente vai estar realmente brilhando com todas as nossas estrelas e todas as constelações e todas as estrelas guias. A fada madrinha vai chegar para cada um e diz: qual o seu desejo? Bipt Bopt Boom, né? E aí você vira o personagem principal da sua história. Essa é a ideia. Durante esse período, né, o Mercúrio sai de ficar retrógrado e começa a ficar direto. No dia 11 de agosto, né, o Mercúrio começa a andar para frente. Então, Bipt Bopt Boom mostrou que deu certo as nossas magias, as coisas andaram para frente depois de 11 de agosto, mostrando essa coisa de chega de resolver pendência, para frente é que se anda, evoluir para frente e não para repetir padrões, né? No dia 16 de agosto, ainda dentro do período Bipt Bopt Boom, a gente vai ter o Marte entrando em Libra. E Marte entrando em Libra é um lugar que Marte diz: não vou brigar. Aqui é período de paz, né? Sem briga, sem conflito, sem confronto, período de paz. Diplomacia, acordo vai funcionar melhor do que conflito e cotovelada, né? E aí, no dia 22 de agosto, né, quando o Sol entrar em Virgem às 17h35, voltando a lembrar que as mudanças de signos não acontecem à meia-noite, de um dia para o outro, no Brasil, 22 de agosto de 2026, 17h35, o Sol vai entrar em Virgem e a gente vai falar de uma cura profunda, mas isso é tema do nosso próximo Astrologando. Bom, alguma coisa entre o hoje e o amanhã, né? Que o ingresso é amanhã logo cedo, então tem alguma coisa mais para a gente falar. Quem está assistindo o nosso Astrologando hoje, né, e aí já pega as bênçãos do momento em que acontece a nossa conversa, né, está podendo utilizar, assim, uma mistura de sabedorias e intuições, né? Somos de exatas ou somos de humanas? Não, somos de mágicas, né? Então, assim, essa energia profunda de espiritualidade de um ascendente em peixes com uma lua em gêmeos mostra que hoje a bênção do nosso Astrologando é uma bênção que mistura intuição, arte e conhecimento e informação, né? Para a gente poder aplicar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, os oráculos, né, os rituais, tudo que a gente vai estar vendo no Astrologando de hoje, né, não importa quando as pessoas vão estar nos assistindo, né, para poder colocar isso em prática, na rotina, no dia a dia, porque é um sol de casa 6, né? E aí, amanhã, já é a ideia de que o efeito disso vai ser um pouco essa ideia dos grupos, das parcerias, das turmas, da diplomacia, que é exatamente o Sol de casa 11 com ascendente em Libra e uma Vênus em Gêmeos como a regente do ascendente. Então, é aí que a gente começa a falar da turma toda da qual a gente faz parte, desse compartilhar com essa turma toda da qual a gente faz parte. Inclusive, já dando oi para o Jaime, para o Tony, né, que já falaram ali no chat um pouquinho com a gente, né, o nosso boa noite, para todos aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda nas próximas manhãs, tardes, noites e madrugadas, até o próximo Astrologando. Maravilha! Aproveitando para você que vem acompanhando o Astrologando, que é parceiro, amigo, simpatizante, lembre de dar aquele joinha nos vídeos e nos canais de cada um de nós, de também se inscrever nos canais, colocar o sininho para poder receber as notificações e, mais do que isso, fazer parte dessa comunidade. Então, coloque seu comentário, faz sua pergunta, manda um alô, a gente sempre vai estar aqui, né? Inclusive, eu coloquei essa imagem para parabenizar a nós três, que teimosamente, junto com o nosso lado leonino, estamos aqui, não é? Vamos para o próximo, Por? Meu microfone não queria abrir. Vamos embora? Bom, levando em conta
as qualidades leoninas, que são muitas, não é? Qual você escolhe para dar um destaque nesse mês? Vamos lá. 2 ou 3. Escolheu um. Você escolhe manifestar a sua qualidade de inteligência. Reconhece que é uma pessoa inteligente, que manifesta esta qualidade em todas as áreas da vida e que esta inteligência beneficia o todo. Muito bem. Se você escolheu 2, então você vai manifestar a qualidade de ser confiante. Reconhece em si a capacidade de atrair para a sua vida tudo o que precisa. Está plena de confiança na vida e nas pessoas. Muito bem, isso aqui já tem um pouco a ver também com o nosso ritual de logo mais, que, aliás, eu vou sugerir que façam depois do dia 11, apesar da gente sugerir o período todo, que daí o Mercúrio já está direto, né? Escolheu 3, então escolhe manifestar a qualidade de ser criativa. Então, reconhece essa qualidade em si e o bem que ela faz na vida, na sua vida e na vida de todos. Então, veja a vida pelos olhos da imaginação, e isso é um dom precioso. Muito bem. Então, inteligência, confiança e criatividade. Maravilha! Então, a gente tem agora, né, o caminhar da Lua, que é bem da verdade. Hoje a gente está quase indo para a Lua Nova, mas estamos na Lua Minguante, né? Ainda estamos minguadinho hoje. Indo em direção... Bom, voltando para trás aqui, na última lua cheia, no dia 10/7, que foi em Capricórnio, a gente teve uma lua cheia para botar os negócios, as responsabilidades, os compromissos para andar. Agora, a gente tem uma lua nova, e essa lua nova é que é a grande vedete mais importante para o momento, porque vem logo no dia 24, logo a seguir da mudança do Sol para Leão também. Então, a gente tem uma lua muito mais pautada no que a gente quer aquecer, o que a gente quer colocar para fora, o que a gente quer realmente, né, mostrar. O que você quer que apareça, é isso. O narciso de mim, né, tem que aparecer. Tem que aparecer. Então, vamos trabalhar na lua nova. Então, a gente tem hoje um ritual bem bacana para poder trabalhar exatamente essa energia, mas, como a própria Pur está dizendo, pode ser nas datas onde já favorecidamente o Mercúrio já está andando, já está direto. Aquela nossa amiga está disponível? Opa! Em épocas de muitas mídias, não, eu estava lembrando que em épocas de muitas mídias, né, de escolher de tudo que eu tenho, o que eu vou mostrar é importante. E também como eu vou lidar com a reação dos outros quando eu mostrar, né? Que é uma lua nova que vai acontecer na cúspide da casa 8, essa. Ui. Ui. Não espere mudanças sem transformações. Isso. Nem espere aplausos. Não espere mostrar, né? Mostrar as coisas sem se transformar. Essas coisas vão transformar você também, e que bom, né? Precisa, né? Então, a tia benzedeira quer nos falar hoje sobre essência, sobre respeito por tudo e por todos. Pô, estamos precisando mesmo, né? Adoro quando ela fala isso. Somos poeira das estrelas. Somos uma partícula da fonte da criação. Somos natureza. Cada um de nós vem de uma cultura diferente, de uma história diferente, de um ensinamento diferente. Embora diferentes, somos todos filhos da mesma fonte sagrada. Aquele que frequenta a igreja é tão sagrado quanto aquele que bate cabeça no terreiro. Essa carta revela toda a nossa essência sagrada e pede 1 minuto de agradecimento por tudo que somos, juntos ou separados, mas todos divinos. No altarzinho de toda benzedeira e benzedeiro cabe tanto,
Tem santos, orixás, deuses, deusas, ciganos, anjos, arcanjos, bruxas, fadas, duendes e gnomos. Como diria minha avó, lá de cima, todos eles se entendem. E daqui de baixo, a gente tem que ser espelho para entendimento e amor entre os povos. Sejamos seres de cura, resiliência, empatia e respeito por tudo e todos. Esse é o nosso legado. Essa mulher, hein? Muito bom. Ela não para de me surpreender. E com ela não abro. Bom, a gente tem mais alguma coisa para oferecer para o Sol em Leão, né? Além desse grande triângulo aí de Urano e Plutão. Ele tem um triângulo lindo que dá para deixar, fica bem claro. Se a gente consegue olhar esse desenho, tem esse triângulo com Urano numa ponta, né? E ele está no comecinho de ar. O ascendente em Libra também no comecinho de ar e o outro Plutão no comecinho de Aquário, né? Esse grande triângulo de ar. Então essa entrada do Sol, né? Ela cria, traz ideias, mas traz muito essa energia de convivência, de poder tirar o melhor, fazer algo de bom com todas as convivências, né? E algo de bom com essa família que não necessariamente é de parentes, mas a família que, né, que tem a ver com os amigos e tem a ver com esses outros grupos da qual a gente faz parte. E toda a família tem as pessoas mais desafiantes e as pessoas mais interessantes, né, ou mais atraentes, né? Mas ainda assim todos fazem parte da família. Inclusive, quero contar, né? Quero dar um oi para Marisol, que também, né, disse uma boa noite aí para gente. Mas quero contar que apareceu pela primeira vez em anos, né? Um hater durante aqui a nossa transmissão, né? Que claro que, como todo bom hater, não se expressa, não conta quem é, só botou as iniciais DL, né? Lari, tudo bom, querida? Mas o hater ele dizendo que perguntando se a gente não tem mais o que fazer, e já temos um hater, significa, olha que lindo, especiais e fantásticos somos, né? Quem seríamos se não tivesse muito? Então, para comemorar, estamos completos, falta ninguém na família. Isso aí. Não, não podia estar mais perfeito, né? Para a entrada de Leão, a gente tem um hater, né? Maravilhoso. Obrigada, hater. É isso aí. Então, assim, no calendário para diante, a gente vai ter uma lua crescente no dia 1º e uma lua cheia no dia 9, né? Então, a gente tem uma lua cheia bem interessante em Aquário, que eu acho que ela já é uma conversa para o nosso próximo encontro, mas eu vou deixar o famoso oi, a gente começa a falar dela um pouquinho aqui, a gente termina e fala mais dela da outra vez, né? Já que ela traz uma energia de expansão, de liberdade, de inovação, e o próximo Astrologando fica no dia 18. Então, definitivamente, vamos falar dela, que ela vem um pouquinho antes do nosso próximo encontro, para você poder aproveitar, né, para trazer mais questões relacionadas à liberdade, autenticidade, amizades, causas coletivas. Tem muito a ver também, ela vai estar em conjunção com o Mercúrio retrógrado, que pode trazer um impulso para repensar abordagens, revisar planos, especialmente em relação a ideias passadas e conversas antigas ou questões não resolvidas. Uma boa oportunidade para terminar aquele negócio que você não consegue terminar, achando uma solução diferente. Boa também. Sim. Né? Algo mais para essa lua cheia? O que me chama a atenção, né, o Sol de casa 1, né, e a Lua na casa 7, né, então, assim, dessa vez o signo de Leão veio com tudo, explicando, né, assim, desenhando em cada um dos eventos do mês, né, o quanto é importante, né, o que eu tenho para contribuir, né, mas os outros que fazem parte do mundo à minha volta, o quanto eles precisam ser levados em consideração, né, e que não vai ser resolvido na base do tu faz teu melhor, eu faço meu melhor, vamos ver quem ganha, não é assim. Né? Mas as coisas vão ser resolvidas realmente com a ideia de inclusão, parcerias, fazer junto, compartilhar, né? É nessa energia do tamo junto, né, é que vai acabar resolvendo as coisas, não numa energia de exclusão. Maravilha. Eu acho que eu pulei um negócio. Não, acho que não. Acho que eu errei. O famoso gag do momento, gag do dedo. Casa 5 dos prazeres é uma temporada que entra aí com o Leão
em diante. Afinal de contas, a casa 5 de cada um de nós é aquele lugar onde a gente ama, gosta, faz, cria, não é não? Sim. É bom lembrar que a Casa 5, né, tradicionalmente, ela fala de dois temas importantes, né, e que muitas vezes estão ligados. Um dos temas é prazer físico, inclusive, né, então, assim, é um bom tempo, né, para aproveitar o inverno, né, para poder chegar perto de alguém, dar um cheiro, dar um beijo, dar um gosto. A Casa 5, ela fala, inclusive, de sexualidade, sair para namorar, né, ou ficar em casa para namorar, né, e outro tema da Casa 5 é filhos, que normalmente, né, dependendo do tipo de namoro, é a consequência, né? Então, é um tema que a gente está sendo chamado agora esse mês para olhar na nossa relação com os nossos filhos e também a nossa relação com o prazer na vida. Tem gente que só tem um dos dois e tá ótimo, né? Tem gente que tem os dois, maravilha. E tem gente que está faltando filhos e prazeres, né? Escolhe um dos dois aí, gente, coloca aí na sua vida, né? De preferência os dois, mas se não der, bota pelo menos os prazeres, né? Garante os prazeres, né? Então, os prazeres é que realmente falam até mais alto, eles vêm antes dos filhos, é pré-requisito. Sam, agora que você falou dessa forma, né, eu já estou entrando na mais-idade, prazeres depois da mais-idade podem entrar outras coisas aqui também, não pode? Pode, mas aqui na Casa 5 fala principalmente, né, o prazer que eu posso ter e que passa pela presença do meu próprio corpo, né? Então, no mínimo, aqui a gente vai falar de um bom hidratante, né? Então, assim, corporal. Então, a gente vai falar assim, dessa coisa do toque no corpo, dessa coisa da presença no corpo. Então, assim, e que a gente depois, né, com o corpo, né, hidratado, perfumado, né, massageado, receber uma boa massagem e coisa assim, né? A gente pode estar indo para a vida e coisa assim, mas fala do prazer, independente da idade, né? E um prazer de estar encarnado no corpo físico, inclusive. Alquimicamente, Fer também vai falar da nossa capacidade procriativa, né? Então, do prazer de criar, inclusive, não só filhos, né? Mas, enfim, e da criatividade mesmo. Então, é um lugar para a gente exercitar nossas viagens, que pode ser muito prazeroso também, né? Então, a gente pode extrapolar um pouquinho os prazeres do corpo, não ignorando eles, porque também é muito legal, né? Mas a gente pode ir além disso também, né? Considerando essa oitava acima em que nos encontramos, né, amiga? É isso aí. Eu acho que dá para pensar em outras coisas. Maravilha. Dá, ou se dá. Acho que também as coisas vão ganhando dimensões diferentes, né? E o que era prazer lá, quando eu passei por esse lugar a primeira vez, agora é isso agora está uma oitava acima. O que é prazer agora? Uhum, Né? uhum. Então, acho que cabe uma reflexão e acho que vai ter uma resposta bem única para cada um. Cada um, Né? claro, claro, claro. Muito bem. Inclusive, tradicionalmente, por exemplo, os animais de estimação ficavam fora de casa, né? Os cachorros, os gatos, as galinhas, os porcos, os animais de pequeno porte, eles ficavam na casa 6. Hoje em dia, né, as pessoas gatificam a casa e estão vivendo mais intimamente com seus cachorros, com seus gatos, com suas roupinhas, com todo o material, né, que a gente acaba construindo para poder. E aí, literalmente o pet, né? Não é mais um bicho que fica lá fora de casa, ele é o pet, né? Então, independente de filhos biológicos ou não, até a própria relação com os nossos animais de estimação acabam, né, evoluindo dentro da astrologia para um lugar que vai saindo da casa 6, né, e vai entrando, né, na casa 5, porque eles não são mais nossos escravos para poder levar o arado através, né, para poder plantar o milho lá fora, o cavalo da gente, né? Agora é a gente que sai de casa porque acabou a ração deles, ou acabou. Eles têm já, né, teleentrega para poder receber areia, ração e tudo, tal, né? Bate a moto. Será que é o iFood? Não, é o iPad, né? Então, recomendo eles, tudo tal. Né, tratamentos florais e todo mapas astrológicos, consultas inteiras, né, vão para spa, colocam um pepino no olho, faz massaginha, creme hidratante para focinho e para patinha. Então tá tudo isso, é muito prazer, tá tudo na casa 5.
Exatamente. Ai, gente, eu vi um desses, é demais, né? Muito bem. Dando continuidade, então, aos nossos oráculos. Esse é o último, né, Fer? Não, eu vou fechar com um que eu já puxei. Sim, é o último seu. Sim. É, né? Acho que eu peguei o oráculo. Bom, não existe oráculo errado, agora vai esse, então. Era para sair o oráculo da cura agora, então só que vamos fazer a cura de outro jeito, olha só. Você que escolheu o número 1, o que vai te curar o que vai curar aspectos do seu leão ao longo desse mês é a fidelidade, olha só. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Muito bem. Número 2, perseverança. Então, permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos, confiar no caminhar apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel. Olha, de novo, fidelidade, só que de um outro jeito, né? Ao que se acredita, ao seu próprio coração, é seguir com firmeza, com a firmeza da verdade e com a força da fé. Muito bem. E por último, estava faltando um pouco disso hoje no nosso astrologando, apesar de que a gente ainda está em câncer. Quem escolheu o número 3, escolhe leonizar com amor. Coisa boa, aprendendo a amar a nós mesmos Amor, de tudo de novo, bom, olha só, né? amor? Tudo igual, só que diferente, né? Aprendendo a amar o outro, cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca a nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege, nos ilumina. Muito bem. Bom, gente, a gente chega então no lugar da saúde, né? E aí, nesse lugar da saúde, é o coração mesmo, e o peito, o fundo do peito, o tum-tum-tum. Então, há variações sobre o tema, né? Oficialmente, na sequência, né? Os reis gostariam de dizer que o coração é leão, até por causa do amor, né? Então, mas coração, né, fica... Quando a gente compara sistema circulatório, o centro é o coração, a periferia são as artérias, a gente vai dizer que o coração é leão e as artérias são aquarianas, né? No corpo, numa sequência, né, o leão fica um pouco mais no estômago. Alguns dizem que câncer cuida, tem a ver com família, tem a ver com cozinha, aí botam de um jeito o câncer lá no estômago para botar para cozinhar e o leão no coração, mas acaba invertendo a ordem dos signos para forçar essa ideia ou esse conceito. Na sequência, a gente vai exatamente na sequência, Áries no alto da cabeça e Peixe nos pés, na sequência, a gente não vai forçar nada, né? O coração é canceriano e a boca do estômago é leonina. E é legal que a história do rei na barriga, né? Consegue colocar na boca do estômago, consegue colocar no plexo solar, que é super sol, super leão, plexo solar, né? Exatamente no final do osso externo, né? Quando termina o tórax e começa o abdômen, nesse lugar que chama solar, né? É o lugar leonino, que seria a boca do estômago ou do duodeno. Né, que é onde a gente lida com o nosso poder, né, somatizando muitas vezes nas questões do duodeno. Alquimicamente, o leão já chega em outros lugares. Sim, alquimicamente é o chakra esplênico, né? Então, que a gente falava antes do prazer, né? Acho que fala dos dos órgãos sexuais, do aparelho reprodutor, sobretudo, né? Lembrando que esplênico, para a alquimia do João Aleixo, é o segundo chakra, e não como, né, no indiano, que esplênico tem a ver com fígado, tem a ver com o terceiro chakra, tem a ver com mais com aquela ideia original do umbilical.
Perfeito, isso mesmo. Que também não deixa de ser um grande centro, né? Umbigo, né? É uma espécie de plexo solar, né? Um pouco mais para baixo. Pedras transparentes, pedras amarelas, pedras brilhantes, pedras que sustentam a luz e que passam a luz pura, leoninas, né? O máximo de todas elas, o máximo de dureza é diamante. Muito bem. Bom, esse ritual de leão, então, a gente precisa coroar alguém, né? E a gente vai coroar, fazer uma coroação interior. Então, para ativar seus dons, atrair recursos e ocupar o seu lugar no mundo. E aí, claro, essa foi uma inspiração do nosso querido Sam, inspirado aí pelo envelope celeste em forma de estrela de 5 pontas. Eu estou sendo só a organizadora do negócio. Bom, você vai precisar de uma folha de papel dourado, se você tiver, preferencialmente. Se não tiver, vai com a cor que tem, tá tudo certo. Canela em pó ou em rama ou em pau, uma vela, 5 folhas de louro ou mais, se você quiser, e for daquelas que gosta de pôr punhado em vez de pôr uma de cada, caneta e cola. Muito bem. Então, entre os dias 8 e 17 de agosto, é que eu vou sugerir que seja a partir do dia 11, que daí Mercúrio já está direto, quando o ritual deverá ser realizado, os planetas se alinham formando uma estrela de 5 pontas, aquele envelope aberto que a gente falou antes lá, de possibilidades. Então, essa figura celeste é como uma carta que nos é entregue diretamente do cosmos, revelando que tudo o que precisamos para brilhar já está conosco. Esse ritual é um chamado para reconhecermos nossa luz, ativarmos nossos talentos e nos coroarmos como heróis e heroínas da nossa própria jornada. E aí, bom, desenhe ou confeccione uma estrela de 5 pontas, usando preferencialmente papel dourado. Você pode desenhar a estrela em uma folha ou você pode montar uma coroa com 5 pontas. Em cada ponta, ou da estrela ou da coroa, ative uma qualidade essencial para a sua jornada. Primeira ponta, parceria. Então, você vai desenhar um símbolo de parceria ou vai escrever que tipo de pessoa você quer ao seu lado na vida, ou para realizar os seus projetos, ou para a sua saúde, ou no amor. Que tipo de pessoa é essa que você quer? Ou um símbolo que sintetize isso tudo. A segunda ponta, coragem. Então, você vai ou desenhar um símbolo de coragem, ou escrever o que te dá energia, o que te dá força, estabilidade, impulso, o que te dá coragem, enfim. Na terceira ponta, estratégia. Então, você vai desenhar algo que represente sua inteligência, organização, visão, ou escrever quais são suas estratégias para alcançar seus objetivos. Na quarta ponta, adaptação. Então, desenhe um símbolo de flexibilidade ou de adaptação, ou escreva onde você pode ceder, ou o que você pode ajustar, negociar ou mudar. Olha, o Sam caiu. E a quinta ponta, bênção. Desenhe o que representa um milagre pessoal ou escreva qual bênção seria capaz de abrir seu caminho, mesmo que você não saiba como ela poderia acontecer. Bem-vindo de volta, Sam. A gente pode mudar, Fer. E aí, no centro do ritual, você vai acender a sua vela. Antes de acendê-la, você vai escrever seu nome nela, tá? Se você desenhou a estrela, você vai colocar a estrela à sua frente e a vela no centro. Se você fez a coroa, é a hora de você colocar a coroa e a vela no centro, tá? E aí você pode dizer em voz alta, sentindo cada palavra, pode ser essa fala que está escrita aí, ou você pode criar uma própria para você, com a qual você se identifique mais, enfim, fica à vontade. Então, nesse momento, minha sugestão, né, é essa, nesse momento sagrado, eu me reconheço.
Eu sou aquela ou eu sou aquele que veio para brilhar. Eu sou aquela ou aquele que traz consigo tudo o que é necessário. Em mim habitam a coragem, a sabedoria, a fé e a visão. Coroo-me com a força das estrelas. A partir de agora, torno-me um imã para as pessoas, para os recursos, oportunidades e bênçãos que sustentam o meu propósito. Eu recebo, eu mereço, eu realizo, e assim é. E aí, permanece alguns instantes em silêncio, conectado, né, com essa energia, sentindo a luz da sua vela e a força da estrela ou da cor formada ao seu redor. Ao final, como agradecimento, você pode pegar uma folhinha de louro e queimar no fogo da vela como uma oferenda ao seu futuro e dizer que essa estrela ou que essa coroa brilhe em mim, que eu atraia tudo o que me pertence por direito divino, que eu caminhe com consciência, coragem e bênçãos. Eu estou pronta, eu estou pronto. A jornada começou. E aí guarda a sua estrela ou coroa num lugar especial para você. Ela vai ser o seu lembrete físico de que você já tem tudo que precisa para conquistar o que deseja. E aí coloca a vela em algum local seguro para terminar de queimar. Está feito. Maravilha. Então, eu acabei fechando meu microfone, porque eu estou percebendo um vazamento de som, talvez seja meu. Então, na dúvida, eu resolvi fechar por aqui. No nosso oráculo final, eu tirei do oráculo do coração a carta Dance. É na dança da vida que expressamos o que não conseguimos dizer em palavras, mas também não podemos de forma alguma deixar parar o movimento. Embale-se nesse ritmo da vida, mexa seu corpo. Tudo que você precisa está em si. Faça de cada momento uma dança. Tem bastante a ver com rituais. E Brasil? Tem alguma fala para o Brasil aí? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu. E aí? Que podemos? Oficialmente, né, o signo de Leão, no mapa do Brasil, ele passa por aquela região, né, que entra na casa 7. E a casa 7 é toda a relação do Brasil com os parceiros dele, né? Então, o Brasil, os vários grupos ao qual o Brasil faz parte, no sentido de parcerias mais próximas e mais íntimas, né? É quase como se fosse o mapa de uma pessoa, olhando, ou se o Brasil fosse uma pessoa, perguntasse assim: e aí, Brasil, quem é o crush do momento? Né? Com quem você está flertando para poder, né? Com quem você vai ganhar dinheiro, com quem você vai fazer desenvolvimento, com quem você vai, né, se cuidar, se preservar, com quem você pode contar quando você fica doente, que vai te ajudar e vai te apoiar, né? Assim, o que você dá e o que você recebe em troca, qual o custo-benefício, né, dessas relações mais íntimas, dessas conexões mais profundas, né? E com quem você assume os riscos, né? Então é um tempo do Brasil estar olhando para essas questões ligadas às relações internacionais, as relações com países parceiros, né? Não só amigos, mas que firmam as ideias de parcerias, as ideias de contratos, né, em que a gente sai ganhando e perdendo, beneficiando e sendo beneficiado, né? Então essa conexão, né, mais íntima, né, de relações, vínculos e parcerias. De um modo geral também, para todos os brasileiros, esse é o mapa que abençoa, né, aquele passo na direção do compromisso das relações. Então, como é que eu vou me comprometer mais com a minha relação? Como é que a outra pessoa está se comprometendo mais comigo? Né? É compromisso que eu quero, se não, né, sarta fora da relação. Então, é um momento da gente olhar para as relações e entender que o próximo passo pode ser compromisso ou rompimento. Né? Então, esse olhar para os dois lados. Né? No mapa do Brasil, ele tem a Vênus em Leão. Né? O Brasil é um país amado por todos, de um modo geral, né? Os brasileiros passam, às vezes, por alguns movimentos mundiais de exclusão, mas, de um modo geral, é um povo muito amado. A maior parte do mundo gosta muito da ideia dos brasileiros.
né? E o brasileiro muda, inclusive, de comportamento quando a gente está mais em grupo do que sozinho, né? Mas é um olhar atento para esse olhar ligado às relações, vínculos e parcerias. Maravilha, gente boa. Sendo assim, nos encontraremos aqui segunda-feira, pouquinho mais adiante, no mês que vem, em agosto, para falarmos de Virgem. E aí a gente pode estar sempre se encontrando de segunda-feira, na próxima será dia 18 de agosto, às 20h15. É isso, gente. Então, Sim, acho que a perfeito. gente terminou por hoje. Que tal? Acho que sim. Então, um beijo para todos que estiveram aí com a gente. Forte abraço, né, que possamos estar juntos no mês que vem também. Valeu por hora.